Fala, pequeno gafanhoto! Quer saber como resolver a prova da ESA de 2022 de matemática? Tranquilo, passo a passo bonitinho. Você chegou no vídeo certo, você está no Praticando Matemática, o maior e o melhor canal de matemática para a prova da ESA do Brasil. E nesse vídeo você vai ter resolução de todas as 14 questões, inclusive as anuladas da prova de 2022, passo a passo, beleza? Espero que você goste da resolução. Vamos para cima com determinação. E lembrando, né, curso de matemática para ESA, preparatório completo com todas as disciplinas também, vai estar na descrição da minha plataforma. E vamos para cima resolver essas 14 questões. Espero que você entenda tudo e comente qual foi a questão que você achou mais fácil e qual foi a que você achou mais difícil, beleza? Vamos que vamos! Na figura, o triângulo ABC é um triângulo retângulo, show? E aí já deixa eu contextualizar, porque essa questão ela deu um problema nesse ano aqui. Muita gente entrou com recurso e a banca ignorou o recurso, né? Mas é porque ela não fala aonde que ele é retângulo. Pela ótica do problema, ele é retângulo em B. Show de bola? Mas ela não fala. Claro que aqui está o triângulo ABC, e aí dá a entender que no meio vai ser um ângulo reto. Beleza, muita gente interpreta assim também, foi até como eu fiz na época na correção ao vivo, mas tiveram alunos que entraram com recurso, né? Falaram, não dá para saber. Beleza. E o desenho, ele é fora de escala, porque ele vai lançar uma parada aqui, por exemplo, que ele fala que o Q é ponto médio de AB. Show de bola? Então, esse Q aqui, ele é o ponto médio desse segmento aqui. Parece que ponto médio, daqui para cá é bem maior que isso. Não, mas o que manda é o enunciado, não é o desenho. Só que nesse caso dessa questão, a gente teve que partir do desenho, mas deu para safar e a questão ficou ali, passou batida, vida que segue. Mas vamos lá. Retângulo em B, então AC é hipotenusa, BA é cateto e BC é cateto. Ele fala que QP é paralelo a BC, ou seja, QP é paralelo a BC. Sendo AC 30, qual a medida do segmento PO? Galera, segmento PO, eu vou até dar um nome para ele, que é esse segmento aqui, tá? Ó, segmento PO, eu vou dar um nome para ele de X. Para a gente poder resolver essa questão aqui, na moral, sem pulo do gato, sem mandrake, para você entender, eu vou dar nome a algumas coisas aqui. Então, por exemplo, aqui eu vou falar que é 90 graus. Aqui, nesse ângulo aqui, eu vou pintar ele de azul. E lá em cima, no ângulo do triângulo ABC, eu vou pintar de rosa. Mas olha só que interessante. Como ele falou que isso aqui é paralelo a isso, então, lembra lá de retas paralelas. Ó. Se aqui é paralelo, se aqui é rosa, aqui também vai ser rosa. Ou, se aqui é 90, aqui também vai ser 90, porque as retas são paralelas. Olha lá, ó, são paralelas. Então, se aqui é rosa, aqui é rosa. Se aqui é 90, aqui é 90. Se você não enxergasse lá a parte do rosa, só de enxergar que aqui é 90, nesse triângulo QPA, que é esse que eu estou marcando para você, se aqui é 90, aqui é azul, e no triângulo grande, ó, aqui é o triângulo ABC, aqui é 90, aqui é azul e lá é rosa, aqui eu tenho azul e aqui eu tenho 90, esse daqui só pode ser o quê? Só pode ser rosa. Aí, pequeno gafanhoto, observa agora o seguinte. Vamos trabalhar com semelhança de triângulos. Então, eu vou trabalhar com a semelhança de triângulos para a gente poder safar esse problema aqui. Então, olha só, presta atenção. Como ele falou que o Q, olha só, o Q é ponto médio do segmento AB. Então, se ligue. Se eu chamar aqui de Y, aqui também vai ser Y. E todo segmento vai ser igual a 2Y, beleza? O que é importante? Aplicando a semelhança, a gente vai entender uma parada. Por exemplo, eu vou entender qual é a constante de proporcionalidade desses dois triângulos. Qual o triângulo que eu estou falando? Eu estou falando do triângulo pequeno e do triângulo grande. Se a gente entender a razão de semelhança, a gente vai saber, por exemplo, o lado do pequeno é correspondente a quanto do lado do grande? Ou, fazendo a pergunta inversa, né? O lado do grande é correspondente a quanto ao lado do pequeno. Então, observa comigo que quando eu faço aqui a semelhança, então, por exemplo, se eu faço aqui do grande para o pequeno, analisando do grande para o pequeno. Quem está na frente do rosa no grande é 2y. Então, quem está na frente do rosa no pequeno é y. Então, se eu faço aqui, ó, 2y dividido por y, isso vai me dar o k, que é a minha constante, minha razão de semelhança, corta y com y, então o meu k ele é igual a 2. Ou seja, o triângulo grande ele é o dobro do pequeno, né, as medidas. Então, a hipotenusa do pequeno é a metade do grande. Então, olha que parada maneira. Presta atenção no que eu vou fazer aqui.
Porque isso é muito importante, você entender esse conceito para você poder entender o que eu vou aplicar aqui. Porque olha só, a questão, ela me falou quanto que vale o AC, que é a hipotenusa do grande, que é 30. Se o AC é 30, a gente sabe que no grande, tudo dele é o dobro do pequeno. Então, a hipotenusa do meu pequeno vai ser 15. E é aqui que vai estar o pulo do gato. Quando você se você conseguisse visualizar que o triângulo pequeno ele é a metade do triângulo grande, por semelhança, como eu fiz aqui, sem mandrake, sem pulo, até visualmente, você vai ter ali 15, e aí, como tudo é 30, ó, tudo é 30. Aqui é 15. Então, daqui para cá, só pode ser 15 também. Show de bola? Olha que parada maneira. Agora que está o pulo do gato. Esse segmento P é ponto médio também, então. Caramba, Michael, pulo do gato master. Então, esse P acabou que foi ponto médio da hipotenusa e o BP é uma mediana. E o CQ, ele já tinha me falado isso, que é o quê? Uma mediana. Então, você tem que isso aqui é uma mediana e você tem que isso aqui é uma mediana. E aí, elas estão se encontrando. E aí que vai estar agora o bizu transcendental. Você tem, cara, uma jogada muito importante no triângulo retângulo. Anota esse bizu, cara. Que você tem que a mediana relativa no triângulo retângulo, a mediana relativa à hipotenusa, cara, ela vai ser o quê? Essa medida aqui, e ela vai dividir em dois segmentos iguais a ela mesma. Então, a mediana relativa na hipotenusa, num triângulo retângulo, divide o triângulo em dois triângulos isósceles. Esse bizuzinho aqui, inclusive, vem quando você inscreve o triângulo, né? Deixa ele dentro da circunferência, acaba que aqui é o raio, aqui vira o raio também, aqui vira o raio também. É uma jogada muito importante. E aí, por que eu estou falando isso? Porque esse segmento aqui, BP, é a mediana relativa à hipotenusa. E essa mediana relativa à hipotenusa vai ser igual ao quê? Aos pedaços que ela divide. Então, se aqui é 15, 15, esse segmento BP é 15. Tá conseguindo compreender? Olha que bizu master, meu Deus do céu. Se você não deixou um like, deixa agora. Se não se inscreveu no canal, se inscreva, beleza? Lembrando que nós temos o curso de matemática para ESA bisurado do zero ao avançado na descrição e também o nosso preparatório com todas as disciplinas também no link na descrição. Olha só, então todo esse meu pedaço aqui, ele vale 15. Mas, Michael, eu preciso descobrir o X. Como que eu vou resolver isso agora? O primeiro pulo do gato foi dado. O segundo pulo, ele deu o pulo. Agora você tem que dar outro pulo. Qual é o segundo pulo do gato para você matar essa questão? Como isso aqui a gente descobriu que é mediana? Isso aqui também é mediana, elas estão se encontrando. Ponto de encontro das medianas no triângulo recebe o nome fala para mim, isso, baricentro. Então, o ponto de encontro das medianas no triângulo é baricentro. Qual é a propriedade do baricentro? Já caiu uma questão dessa na EA, é uma jogada muito importante. Quanto mais questões você faz, mais safo você fica. Então, é uma jogada muito importante que quem tinha praticado conseguiu lembrar. Então, quem era pequeno gafanhoto quando foi fazer essa prova aqui, safou na hora. Por quê? Porque o baricentro, cara, ele sempre divide o segmento da mediana numa razão 2:1. Como assim 2:1? Ó, isso aqui é baricentro. A gente já conversou sobre isso. Tanto que se eu traçar a mediana aqui, ó, você vai estar passando ali porque ele é o baricentro. Então, mediana, mediana, ponto de encontro é baricentro, e aí no ponto de encontro, que é esse baricentro, você vai ter ali dois pedaços. A mediana vai se dividir em dois pedaços. Aqui está esse pedaço e aqui está esse pedaço. O baricentro, ele sempre faz a divisão na proporção 2:1, ou seja, o pedaço pequeno, o outro pedaço que é maior é sempre o dobro dele. Então, se eu chamei aqui de x, o pedaço que é maior vai ter que ser o quê? 2x. Assim como, por exemplo, imagina que esse segmento aqui é só uma suposição para você entender o contexto, tá? Imagina que aqui fosse 10. O segmento maior é o dobro do menor. Então, você teria aqui, por exemplo, para ser 10, eu teria que ter ali... Ah, ficou meio ruim com 10, um segmento sendo 3.333, o outro 6.666. Melhor, vamos fazer aqui. Tem que o segmento que tem tamanho de 2x mais x, ele vale 15. Michael, por que 2x mais x? Que é esse pedaço mais esse pedaço, compõe o pedaço todo, que é 15. Você vai ficar com 3x é igual a 15. Então, o x ele nada mais é que o 15 dividido por 3.
Então, o x, ele vale 5, cara. E se vale 5, é a nossa gloriosa letra B de bola. Essa aqui foi a questão mais difícil da prova. Era aquela que o aluno tinha que deixar na reta final para poder resolver, beleza? Mas que nessa prova de 2022, que teve uma média altíssima, fez muita diferença quem conseguiu acertar e resolver essa questão, beleza? Em um determinado quartel, o comandante determinou que no primeiro dia de treinamento da nova turma, os recrutas deveriam realizar 20 flexões de braço e aumentar 5 flexões por dia ao longo do curso. Mantidas essas condições em 2 meses, beleza? Quantas flexões cada recruta terá? No dia ele tem 30, 35 e assim sucessivamente. Como a questão falou, para você que é em 2 meses, então 2 meses pelo enunciado, cada mês tem 30 dias, então ficaria 30 vezes 2, 60 dias. A pergunta dele é baseada em 60 dias. Quantas flexões cada recruta terá executado ao fim de 60 dias? Você vai fazer na mão isso daqui? Óbvio que não. Você vai começar fazendo isso na prova desse ano, ou, por exemplo, nesse ano que foi 2022, você vai começar fazendo isso em 2022 e terminar na prova de 2023, irmão. Não pode. É o seguinte, você, para poder resolver isso aqui, você vai trabalhar com as duas principais fórmulas que você utiliza quando se estuda progressão aritmética. Por sinal, eu vou deixar linkado aqui algumas aulas no card ou no final da aula para você pegar uns bizus de PA e não deixar o inimigo agir. E claro, se você quer ter todo o conteúdo bisurado do zero ao avançado para a prova da ESA, vem com o nosso preparatório na descrição. Tem a versão só com matemática, tá legal? E tem a versão com todas as disciplinas. Todas, tudão mesmo. Todas, história, geografia, blá, blá, tá lá na descrição. Vem fazer parte da tropa dos pequenos gafas. Olha só, você vai utilizar as duas principais fórmulas de progressão aritmética, que é a fórmula do termo geral, que é A1 mais N menos 1 vezes a razão. Maicon, que porcaria é essa? Eu não sei, tô perdido, mais perdido que segue tiroteio! Me ajuda! Vou te ajudar. Isso aqui é uma progressão aritmética por quê, cara? Porque, ó, daqui pra cá eu somei 5, daqui pra cá eu somei 5, daqui pra cá eu somei 5 e assim sucessivamente. Então, a partir do segundo, é sempre o anterior somado de uma constante. Quando acontece isso, né, somado ou subtraído sempre de um valor constante a partir do segundo, isso é uma progressão aritmética que a gente chama de PA carinhosamente. O termo geral, pequeno gafa, é a fórmula que ajuda a gente a encontrar qualquer termo dessa sequência. Então, olha que interessante. Eu não quero saber quantas flexões o recruta fez ao final de 60 dias. Então, o primeiro termo eu chamo de A1, o segundo dia 2, aqui dia 3, aqui dia 4, aqui dia 5 e assim sucessivamente. A gente usa essa nomenclatura normalmente. Então, o AN, cara, o N seria o que você quer encontrar. Então, por exemplo, eu quero encontrar o A60, beleza? Eu quero encontrar o A60, ou seja, o termo 60, o último termo dessa minha sequência aí de 60 dias. O A1, aqui no caso é 20, N menos 1, um N é 60, beleza? E R, o que é R, Michael? R é a razão, é justamente esse valor constante que você está somando. Aqui no caso vai ser 5. Show de bola? Então eu vou ficar com 20 mais 60 menos 1 vai te dar como resultado 59 vezes 5. Aí o cara fala, agora tirei onda, entendi, Michael. Vou partir para cima. Soma 20 com 59 e multiplica com 5. Aí não, irmão, aí o inimigo agiu na tua vida, pô. Não, não, não. Matemática básica, matemática basic. Primeiro você multiplica, depois você soma, beleza? Então, olha só, 59 vezes 5 vai te dar 295. Então, você vai ficar com 20 mais 295. 20 mais 295 vai te dar como resultado 315. E aí fica agora o pequeno gafanhoto. Mas, Michael, não tem 315, Michael. Sim, que presta atenção na pergunta. A pergunta não foi quantas flexões ele executou no último dia. É quantas flexões cada recruta terá executado no total. Na soma de todos os dias. Ah, meu Deus, eu vou ter que somar na mão isso agora. Não. Lembra que eu te falei que você vai trabalhar com as duas principais fórmulas da progressão aritmética nessa questão. Uma é o termo geral, a outra é a soma dos N primeiros termos. Deixa eu adicionar aqui uma folha para a gente poder fazer,
que é a fórmula do SN. A soma dos N primeiros termos de uma progressão aritmética, que é o A1 mais o AN vezes N sobre 2, beleza? Então, eu quero somar todos aqueles termos que eu estou trabalhando. Então, eu quero fazer um S de 60, beleza? Eu quero fazer o S de 60. Isso vai me implicar o quê? O A1. O A1 é o primeiro termo, ele começa com 20. O AN é até onde eu quero somar, que é justamente o A60 que eu acabei de descobrir. 315. Vezes o N, que é a quantidade de termos que eu estou somando, que é 60. Tudo isso dividido por 2. O resto é só fazer continha, é história para boi dormir, beleza? Você vai ficar com 20 com 315, 335. Show de bola? Vezes 60 sobre 2. Bizu importante aqui, tá? Se eu multiplicar isso aqui em cima e depois dividir por 2, vai dar a mesma coisa do que eu vou fazer agora. Só que aqui é muito mais prático eu pegar o 60 e dividir por 2, porque aí vai ficar 30 aqui. E aí o que é melhor? Fazer uma multiplicação só ou multiplicar e depois ainda ter que dividir? Uma multiplicação só, né? É muito mais prático você fazer isso. Então, eu fiquei no final com 335 vezes 30, que é igual a 10.050. Se é igual a 10.050, vai bater com a nossa gloriosa letra E de ESA. Esquece, cara. Você está no Pratimate. No rancho de uma unidade militar, há a opção de 3 pratos de proteína. Show? E até ele fala quais são esses pratos, né? Frango, bife e ovo. Precisava falar? Não, isso aqui foi mais para encher o enunciado, né? Seguindo aqui, 3 pratos de acompanhamento, farofa, arroz e macarrão, e 2 pratos de sobremesa, doce de leite e gelatina. A propósito, uma pausa aqui rapidinho antes de continuar a resolução. O que você prefere, cara? Doce de leite ou gelatina? Comenta aqui, ó. Hashtag doce de leite, hashtag gelatina, beleza? Vale muito a pena você ver esse comentário pra gente descobrir qual é a melhor sobremesa de fato que está sendo oferecido aqui. Show! Então, olha só, tem um rancho ali, você tem 3 pratos de proteína, 3 de acompanhamento, 3 de sobremesa, e agora olha o comando da questão, meu pequeno gafanhoto. Tá dizendo, os militares devem pegar apenas o item de cada prato. Dessa forma, de quantas maneiras, quantos tipos distintos, né, você tem de refeição. Olha só, a ESA, ela teve 0 criatividade para essa questão, tá? Porque ela já cobrou uma questão idêntica, só mudando o prato e os números no passado. Chega a ser bizarro. Então, nesse caso aqui, quem ficou só fazendo prova anterior, acabou que matava essa questão aqui sem nenhum problema adicional. E, por exemplo, quem é pequeno gafanhoto, aluno nosso lá do curso Praticando Matemática, que tá aqui na descrição, sabe que isso aqui, cara, é um dos exemplos que você tem nos livros do edital e que a gente, inclusive, usa na aula. Então, é muito fácil essa questão. Uma questão para você usar o glorioso PFC, que é o princípio fundamental da contagem, ou, como muitos lugares chamam, o princípio multiplicativo, que é aquelas questões clássicas que você faz pelos tracinhos, né? Então, vou colocar 3 tracinhos, onde você tem aqui proteína, beleza? Aqui, ó, proteína. Você tem ali acompanhamento, vou colocar como AC, e aqui sobremesa, vou botar assim como sobe. Você tem que fazer a escolha de proteína e acompanhamento e sobremesa, meu pequenino gafanhoto. Uma coisa e a outra e a outra. Então, você está usando o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo. Você vai lá e coloca as suas possibilidades. Então, eu tenho 3 para proteína, 3 para o acompanhamento e eu tenho 2 para sobremesa. O que você faz com todos esses valores aqui? Você vai multiplicar. É isso que o PFC fala, você tem que fazer escolhas sucessivas, uma coisa e a outra, e a outra, e a outra. Você vai multiplicando as possibilidades. Então, 3 de proteína com 3 de acompanhamento dá 9, beleza? 9 vezes 2 vai te dar como resultado 18. Onde o inimigo agiu aqui, para quem estava nas trevas, né, não estava estudando com Pratimate, o cara fez 3, mais 3, mais 2, cara. Aí ele achava ali, ó, 3 com 3, 6... Beleza? Com 2, 8. 8 não tinha na alternativa e ele ficava meio perdido e tentava fazer outra coisa. Mas até acho que, cara, o mais perdidão do mundo, até se jogasse no voodoo, ia tentar multiplicar e aí acabar que acertar essa questão, que foi muito simples e muito fácil. Então, aqui no caso, vai ser a letra E de ESA, que é 18. Perfeito? Em uma instrução de orientação diurna, um aluno da Escola de Sargentos das Armas foi colocada na origem de um sistema cartesiano ortogonal, OX ou Y. Aqui eu vou fazer o sistema cartesiano só para a gente poder
situar aqui a brincadeira, então aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, beleza? Ele está centrado aqui na origem. Considerando que ele dê exatamente 4 passos, um de cada vez, na direção norte ou leste, quantas trajetórias ele pode percorrer. Parecia difícil, mas é mais por causa da interpretação, que nem todo mundo entendeu. Então, olha só, o aluno, né? Cadê? É o aluno, né? O aluno, ele está na origem e ele só pode ir para norte ou leste, cara. Ou seja, ele só pode ir para cima ou para a direita. Então, suponha que ele foi aqui para cima. Ele foi para cima. Quando chega aqui, ele só pode ir para cima de novo ou para a direita. Então, suponha que ele foi para a direita. Já deu 2 passos. Nesse momento aqui, ele só pode ir para cima ou para a direita. Então, vamos botar que ele foi para cima, 3 passos, e depois ele foi para cima de novo. 3 passos. Isso daqui é uma trajetória. Quantas trajetórias ele pode fazer? É simples, ó. Você tem o primeiro passo, você tem o segundo passo, você tem o terceiro passo e você tem o quarto passo. Ele vai dar 4 passos. Ele tem que dar um e depois o outro, e depois o outro, e depois o outro. Tá subentendido isso. Quantas possibilidades ele tem para cada passo, meu pequeno gafanhoto? Ele tem 2. Ou ele vai para norte ou ele vai para leste. Então aqui ele tem 2 possibilidades. 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 Beleza? Então, fazendo pelo princípio fundamental da contagem, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. E se é 16, é a letra E de ESA. A altitude H, acima do nível do mar, em quilômetros, durante o voo de um avião, é dada pela função da pressão atmosférica P, em ATM, por HP, 30 log de 1 sobre P na base 10. Em determinado instante, a pressão atmosférica medida pelo altímetro desse avião era 0,8. Show? Nesse instante, a altitude do avião em quilômetros, considerando o log de 2 na base 10 como 0,3, Então vamos lá, que é uma questão clássica para você trabalhar com o que o enunciado te falou, substituir os valores e brincar com log, tá? Que é a parte interessante. Comenta aí, você gosta de brincar com log? Eu acho que todo mundo gosta de dar uma brincadinha no log, né não? Olha só, você tem aqui o H de P sendo 30, que multiplica log de 1 sobre P na base 10. Lembrando que a base 10 nem precisava colocar, tá? Porque um log sem base é a base decimal, onde ele fala que P é a pressão em ATM e ele quer a altura. Então, a altitude, a altura, que é o H. Ele fala lá no problema. Então, ele está te perguntando qual é basicamente, né? Ele está te perguntando quanto que vale o H de 0,8. Você tem que trocar o P por 0,8. E aí que começa a brincadeira, pequeno gafanhoto. Porque quando você faz isso, aquela sua expressão ali fica 30 log de 1, beleza? 30 log de 1 sobre 0,8 na base 10. Show? Primeira coisa que você vai precisar aqui, além de manipular, é lembrar da propriedade do log da divisão. Quando você tem uma divisão naquela parte de cima, que no logaritmo nós chamamos de logaritmando, você faz uma separação como uma subtração de 2 logs, onde fica o log do primeiro menos o log do segundo, ambos com a mesma base. Só para também te ajudar, eu vou deixar linkado aqui em cima uma aula de log no final da aula aqui do vídeo, né? Uma aula completa de log para te ajudar, perfeito? Então, olha só, trabalhando com essa propriedade, como é que vai funcionar a brincadeira? Eu vou ficar com 30. Aí, aqui que muita gente errou na matemática básica. Por quê? O 30, ele está multiplicando esse log aqui. E esse log, meu pequeno gafa, ele vai separar em 2 pela propriedade. Então, qual foi onde o inimigo agiu aqui para muita gente? Como o 30 está multiplicando o log, ele vai separar em 2, muita gente abriu isso aqui e deixou assim, ó, 30, o log do primeiro e colocou o log do segundo. Não colocou o 30 aqui também. Então, para prevenir isso, cara, você faz o quê? Coloca a barreira de proteção anti-besteira. Qual é a barreira de proteção anti-besteira? É o parênteses, cara. Então, você vai colocar aqui 30, abre o seu glorioso parênteses, e aí vai ficar log de 1 na base 10 menos log de 0,8 na base 10. Perfeito? 0,8, deixa eu acertar aqui o 8, na base 10. Tranquilo? Show do milhão?
Só que, presta atenção, log de 1 numa base B, nós temos que isso sempre é igual a 0. Então, você ficou com 30 que multiplica menos log de 0,8 na base 10. O que eu vou fazer aqui para facilitar a minha vida? Ó? Esse menos eu vou jogar para cá no 30. Então, eu vou deixar assim, pequeno gafanhoto, menos 30 log de 0,8 na base 10. Quem é aluno lá do curso sabe, né? Que curso, Michael? Um curso Pratimática que está na descrição. Nosso curso que vai do 0 ao avançado para você conquistar sua aprovação na ESA. Lá na aula de log, eu ensino quando tem esses logs quebrados, algumas traquitanas, mas fica tranquilo, eu vou te ensinar uma jogadinha aqui. Mas se você tem interesse de se preparar do 0 ao avançado, só a matemática ou com todas as matérias também, a gente tem um discípulo preparatório com todas as matérias, o link vai estar aqui na descrição para você estudar com a gente e pegar o método todo completinho, beleza? Olha só, o 0,8, galera, que é o pulo do gato aqui. Por quê? 0,8 é a mesma coisa que 8 sobre 10. Porque talvez você esteja pensando, cara, para que ele me deu log de 2? Você vai ver. Se a questão tá te dando a informação, porque você vai utilizar. Então, se a questão ela tá te dando a informação, você vai utilizar sem nenhum problema adicional. Então, o 0,8, se eu escrever como 8 sobre 10, o que vai acontecer, pequeno gafa? Eu vou ficar com menos 30, vou abrir um parênteses de novo. Porque aí, se ficou 8 sobre 10, olha lá, ó, se ficou 8 sobre 10, eu faço a propriedade de novo da divisão. Então, fica log de 8 na base 10 menos log de 10 na base 10. Perfeito! Excelente, Michael. E aí, aqui vai acontecer uma parada maneira. Por que vai acontecer uma parada maneira? Porque log de 10 na base 10 é igual a 1. Você tem a propriedade do log de B na base B é igual a 1. E o log de 8, Michael? Vamos lá. Vou puxar uma seta aqui para a gente trabalhar só com esse camarada. Ó. O log de 8 na base 10, como é que você vai ter que fazer? Aqui a gente vai trabalhar com outra propriedade. O 8, ele é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, você pode escrever como log de 2 ao cubo na base 10. Michael, de onde você tirou que 8 é 2 ao cubo? Fatora, cara. Aqui, ó. 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. 2, 2, 2, 2 ao cubo. Você tem a propriedade do petelequinho, né? O expoente no logaritmando passa ali para frente multiplicando. Então, olha só. Isso aqui vai ficar menos 30, que multiplica. Esse log aqui, ó, ele é a mesma coisa que, que 3 log de 2 na base 10. Por quê? Porque você vai dar o petelequinho e vai vir para cá multiplicando. Show? Então, olha que interessante. Ficou 30, aqui ficou 3 log de 2 na base 10, e ali tinha dado 1, né? Porque era o log de 10 na base 10. Tá saindo da jaula monster. Acabou. Por quê? Porque vai ficar menos 30. Galera, esse log de 2 na base 10, a questão não te falou que era 0,3, cara? Então, vai ficar 3 vezes 0,3, que é a mesma coisa que 0,9 menos 1. Show do milhão? Então, você vai ficar com menos 30 e aqui menos 0,1. Por quê? 0,9 menos 1 vai dar menos 0,1. Menos com menos na multiplicação dá mais. E aí ficou 30 vezes 0,1. Gente, 0,1 é 1/10, perfeito? É dividir por 10. Então, você fica ali com 30 dividido por 10, que é a mesma coisa que 3. Então, você vai ficar aqui com 3. E se deu 3, marca gloriosa, letra B. Era uma questão clássica, parecida com o que tinha caído antes? Não muito. Era um problema que até então foi a primeira vez que apareceu um problema clássico desse tipo de log na prova da ESA, mas as manipulações que é o que a ESA ama, manipulação de propriedade para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, já era de clássico, já era clássico, nenhuma novidade na manipulação. A novidade estava aqui, em como ela cobrou. Questão muito clássica, muito bisurada, e você agora conseguiu entender como é que faz essa questão. O valor da soma dos elementos do conjunto solução da equação, eu vou colocar a equação aqui, ó, pá, você tem a equação 4x menos 5 em módulo é igual a 2x menos 1, beleza? Essa aqui é a tua equação. E é isso aqui que nós precisamos resolver. Michael, por que você diz que a maioria dos alunos acertaram essa questão mais que na sorte do que no juízo? Vamos lá. A gente tem que o módulo de x,
quando ele é igual a um valor k, como que a gente resolve esse tipo de equação modular? É simples, né? Você fala que x é igual a k, seria um caso, ou você fala que x é igual a menos k, o seu simétrico, tranquilo? E se você não entendeu por que isso acontece, é meio fácil, ó. O módulo de 3, cara, o módulo de 3 é igual a 3 e o módulo de menos 3 é igual a 3 também, beleza? Então, para você ter aqui um valor dentro de um módulo dando um resultado, pode ser aquele valor ou pode ser o seu simétrico. Por isso que você tem aqui, ó, é 3 para dar 3 ou é o simétrico, né? Menos 3 para dar 3 também. Daí que vai vir essa jogada. Muitos alunos sabem disso daqui, ó. Isso aqui é de conhecimento de boa parte dos alunos, ainda mais modular, que é um assunto que cai pra caramba na prova, então a galera costuma cair para resolver isso daí. E aí o que acontece? Você vai lá e faz a separação de casos. Então eu vou colocar aqui, ó, caso 1. Show? Eu vou falar o que está dentro do módulo é igual àquilo que está fora, 2x menos 1. Então, organizando, vai ficar 4x, passa o 2x para cá, beleza? E aí pega o 5 positivo e passa para lá. Eu vou ficar com 2x menos 1 mais 5 vai ser igual a 4. O x vai ser igual a 4 e aí o 2 vai ir dividindo. Então, você vai ficar com x sendo igual a 2. Vamos marcar essa informação aqui. O x ele é igual a 2 no caso 1. Perfeito? Aí, pequeninos gafanhotos, no caso 2, como é que vai se portar? Você vai falar que aquilo que está dentro do módulo é igual ao simétrico. Então, coloco um menos, vou colocar o parênteses, porque o menos troca o sinal de todo mundo que vem depois. E aí você vai ficar com 4x menos 5 é igual a menos 2x. Vai trocar o sinal do 2x e vai trocar o sinal do menos 1 para mais 1. Organizando aqui, eu vou ficar com 4x, passei o 2x para o outro lado. Isso vai me dar como resultado 1, passei o 5 para o outro lado. Então, eu vou ficar com 6x é igual a 6, perfeito? Conclusão, o x vai ser igual a 6, passo 6 dividindo, o x é igual a 1, tranquilo? O x é igual a 1. E aí a questão acaba, né? Porque ele quer a soma dos elementos do conjunto. Então, você faz 2 com 1 é igual a 3, resultado vai dar a letra D. Pô, Michael, entendi, tranquilo, mas você falou que a maioria dos alunos acertaram essa questão mais na sorte do que no juízo. E eu quero entender o porquê isso, porque aparentemente está tudo muito simples. Porque tem um porém. Para você poder fazer isso aqui, gente, módulo de x igual a k, sendo x igual a k ou x igual a menos k, esse k aqui, inclusive lá no meu Instagram, se você não me segue, @praticando matemática, eu coloquei lá um desafio, não era exatamente essa equação, mas você vai entender. Eu botava assim, ó, módulo de 2x menos 1 é igual a menos 2. Quantas soluções possui essa que nem podia existir? Fora aqui tem um outro problema. Como isso aqui tem que ser maior que zero, você teria que pegar essa parte aqui, show, que é o 2x menos 1, e colocar ele maior que zero, que é o que a gente chama de condição de existência do módulo. Michael, podia ser zero? Podia, cara. Se aqui fosse exatamente igual a zero, aí é até mais simples, porque você pega o que está aqui dentro igual a zero, porque o módulo de zero só pode ser zero. Então, o que acontece? Você vai ter aqui 2x menos 1 sendo maior que zero, 2x tem que ser maior que 1, dá uma inequação do primeiro grau, x tem que ser maior que 1 sobre 2. Sabe o que significa isso? Que para poder ser solução da sua equação modular, os valores de x precisam ser maiores que 1 sobre 2. Precisa fazer essa verificação nesse tipo de equação. Só que a ESA, nessa questão, foi uma mãe. Sabe por quê? Porque a primeira solução é 1, que vem depois do 1 sobre 2. A segunda solução é 2, que também está na solução. Então, por mais que a pessoa tenha esquecido de fazer a verificação, essas duas soluções caíam dentro da condição de existência. E a maioria não fez a condição de existência. Acertou essa questão na cagada, irmão. Ah, mas o que vale é acertar na cagada. Você vai acertar a prova toda na cagada? Não vai funcionar. Então, qual é a parada? Suponha a pegadinha master que pode acontecer nesse tipo de questão e você precisa estar ligado. Você fez ali, imagina que aqui eu, por exemplo, tivesse encontrado menos 2. Aí eu vou lá, a soma seria então menos 2 mais 1, menos 1. Aí teria menos 1 na alternativa para você, ó. Show? Poderia acontecer isso. Só que, se você fosse malandro e tivesse feito a condição de existência, e aí você achou menos 2, você ia ver que menos 2 não está dentro da condição de existência do módulo, então automaticamente você descartaria aquela solução. Então você precisa fazer a verificação
da condição de existência nesse tipo de equação. Quando ela já está, igual eu mostrei para você o exemplo, módulo de 2x menos 1 é igual a menos 1. Pô, já está na cara, porque aqui é um número real. Aí, quando for positivo, também já está na cara. Mas quando ele estiver igualado a uma outra função, você precisa fazer a condição de existência para verificar se as soluções que você encontrou, de fato, atende à condição de existência, beleza? Em uma determinada aula de geometria analítica, uma candidata do concurso da ESA, da área da saúde, deparou-se com a seguinte situação. Faz sentido, né? Quem está se preparando para a ESA pode se deparar com essa situação, onde ela tem que desenvolver essa igualdade a estudante obteve. Então, vamos lá. Você tem ali uma equação que é de uma circunferência, até porque as próprias alternativas já deixam subentendido isso. E ela quer saber qual é o centro e qual é o raio. Para isso, cara, você precisava lembrar o seguinte, ó. Na geometria analítica, como é que funciona? Você tem ali o raio, você tem o centro, que eu vou chamar de A e B. Porque como a gente está no plano cartesiano, lembra que na geometria analítica, você tem as figuras no plano cartesiano, o centro é um ponto. Esse ponto eu vou chamar de A e B. Reduzida da circunferência na geometria analítica. Essa equação reduzida, ela é o quê? X menos A. Tem que identificar o centro, beleza? E o raio. Então, é muito legal de se trabalhar. A questão, ela te dá a equação assim, ó, x ao quadrado mais 2y menos 1. E é daqui que você tem que chegar aqui. Então, o teu problema tá sair daqui e chegar naquela equação de cima. Como que você vai fazer isso? Aplicando a técnica de completar quadrados. E aí que está um grande problema, porque muitos alunos menosprezam a matemática básica, por isso que lá no nosso curso de matemática para a prova da ESA, a gente começa do absoluto zero, para quando o cara chegar no final do edital numa geometria analítica, ele não ter problema com nessas situações aqui, que envolvem matemática básica. Por quê? Quando você para desenvolver a equação geral, a equação reduzida, perdão. Aqui, por exemplo, ó, x menos a ao quadrado. Isso aqui fica o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. A mesma coisa você vai fazer aqui. Então, aqui ficaria o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, a nossa jogada é transformar essa equação aqui nessa de cima. Para isso, a gente vai fazer o que a gente chama de completar quadrados, que é quando você desenvolve o quadrado da diferença de dois termos, você tem isso aqui. O outro quadrado, você tem isso daqui. Então, a gente meio que vai tentar remontar essa ideia. Como isso? Primeiro, eu vou organizar aquilo que tem x perto daquilo que tem x. Então, olha só, x ao quadrado. Esse 2x eu vou passar para cá, então ele vai ficar negativo. Beleza? Aqui eu vou ficar com y ao quadrado. O 2y eu vou passar para o outro lado, ele também vai ficar negativo. E aqui eu vou deixar o menos 1. Show de bola? Observe comigo agora no replay, pequeno gafanhoto. Você consegue visualizar que aqui ficou o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro. Cadê o segundo? Exatamente. Como ele não está aparecendo, é porque o segundo vale 1. Então, é 2 vezes o primeiro, que é x, e o segundo, que é 1. O que está faltando aqui, pequeno gafa? O quadrado do segundo. Só que se eu já descobrir que o segundo é 1, então eu vou fazer aqui mais o quadrado do... Adicionei 1 ao quadrado, aqui também eu vou ter que adicionar 1 ao quadrado. Y ao quadrado menos 2y vai pela mesma lógica, né? A caneta aqui até caiu. Vai pela mesma lógica, que é o quê? Vezes o segundo, que no caso aqui só pode ser 1, mais o quadrado do segundo. Então, aqui vai ficar mais o quadrado do segundo. Aí, observa que essa parte aqui e essa parte aqui, eu posso escrever assim, então, ó, x menos 1 ao quadrado. Posso fatorar esse trinômio e botar como uma diferença de dois quadrados, que é o que a gente estava fazendo ali, mais y menos 1 ao quadrado. Show? 1 ao quadrado dá 1, 1 ao quadrado dá 1. Beleza? Esse menos 1 com esse 1 vai morrer, vai ficar somente um 1 ali. E aí, cara, o que você tem aqui? Você tem que o centro dessa circunferência, você consegue visualizar, ó. O centro é o quê? 1 e 1, porque o menos já era da fórmula, né? Então, você tem o centro sendo 1 e 1. E o raio, cara, aqui o raio sai ao quadrado, só que 1 ao quadrado é 1, raiz de 1 é 1, então o raio vale 1. Vamos às alternativas, ó. Tem uma circunferência de centro 1 e 1 e raio 1, que é a nossa gloriosa letra D de dado. Em um exercício militar, uma companhia de engenharia
deve construir uma ponte para ligar as margens paralelas de um rio. Para isso, o capitão Delta, engenheiro militar responsável pela missão, fixou um ponto A na margem do rio, em que estava, e um ponto B na margem oposta, de forma que a B fosse perpendicular, que é isso aqui, né? Fazendo 90 graus. Para determinar o comprimento da ponte a partir do ponto A, o capitão Delta caminhou 50 metros paralelamente à margem até um ponto C e mediu o ângulo ACB, que é o que você está vendo aqui, que vale 60 graus. Considerando raiz de 3 como 1,7, essa informação aqui é crucial, marque a alternativa que apresenta o comprimento da ponte que deverá ser construída para o exercício. Pequeno gafanhoto, preste atenção nisso que eu vou te explicar aqui agora. Questão muito clássica de razões trigonométricas no triângulo retângulo, seno, cosseno, tangente, bem de boazinha. Mas eu quero te mostrar um triângulo retângulo, que é o triângulo desse caso aí, que é o triângulo egípcio, né? Que a galera costuma chamar de triângulo egípcio, que é o triângulo retângulo, que tem a seguinte configuração. Olha só, ele vai ter 90 graus, ele é retângulo, obviamente. Ele vai ter um ângulo de 60 graus e ele vai ter um ângulo de 30 graus. Nesse triângulo, cara, sempre vai valer a seguinte relação. Se eu chamar a hipotenusa de 2x, por exemplo, quem está na frente do ângulo de 30 é sempre a metade da hipotenusa. E quem está na frente do ângulo de 60 é sempre x raiz de 3. Michael, isso é voodoo, magia negra, é o quê? Calma, cara, tudo isso aqui sai por razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Beleza? Só que toda vez que você vê um triângulo com a configuração do 60, 30, 90, você já tem que lembrar que quem está na frente do 30 é sempre a metade da hipotenusa e quem está na frente do 60 é sempre aquele que está na frente do 30 vezes raiz de 3. Se você soubesse isso, cara, essa questão ela sai muito rápida. Sabe por quê? Porque olha só, ali é 90, 60, então aqui só pode ser o quê? 30. Qual é a pergunta dele? Ele quer saber o comprimento da ponte, ó. Marque a alternativa que apresenta o comprimento da ponte que deverá ser construída para o exercício, beleza? E aí, pequeno gafanhoto, qual é a jogada? A ponte é justamente essa medida aqui, ó. Só que olha só, quem está na frente do ângulo de 30 é a metade da hipotenusa. Quem está na frente do ângulo de 60 é esse valor vezes raiz de 3. Então, aqui eu já sei que é 50 vezes raiz de 3. E aí a questão acaba. Por quê? Porque ele mandou você usar o raiz de 3 como 1,7. Show de bola? Bastava você fazer aqui 50 vezes 17. 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes 5 vai dar 35. Aqui vai dar 50. E aí, no final das contas, você vai ficar com 0,58. Beleza? 850. Vai andar com a vírgula uma casa. Vai... O egípcio, ele é Salvador. Já caiu em 1 milhão de provas militares. Você precisa saber isso daí. Ah, eu prefiro seno, cosseno, tangente tradicional. Tá bom, cara. Mas quando você tá com um triângulo egípcio, que é uma consequência disso, dentro de você, já no teu sangue, você faz essa questão aqui no olho, por exemplo, e assim como outras que já caíram até em outras provas também. Determinado quartel tem caixas de água no formato cilíndrico. Os militares do pilotão de obra ajude-os a fazer o orçamento da obra encontrando a área total dessa caixa, ali a fazerem o orçamento dessa caixa que é um cilindro. Show de bola? Então você tem aqui um cilindro, então, e o diâmetro, ele possui 5 metros de diâmetro, tudo bem? Conclusão, o raio é a metade do diâmetro, perfeito? Então, o raio é 2,5 metros, tranquilo? Para eu calcular a área total, cara, ao quadrado, como são duas, eu coloco vezes 2, perfeito? Então, vai ficar 2 vezes π vezes o R ao quadrado. Só que quem é o R, cara? O R é 2,5, que é o raio, beleza? Que aqui no caso é a metade do diâmetro. Então ele dá o diâmetro e ele quer a metade desse diâmetro. Porque você precisa trabalhar com o raio, que é a metade do diâmetro. Então aqui fica ao quadrado. Michael, de onde veio πr ao quadrado? πr ao quadrado é a fórmula da área de um círculo. 2 é porque você tem duas bases, perfeito? Beleza? Como ele quer a área total, eu vou calcular a área da base, a área lateral e somar essas duas brincadeiras. Show do milhão? Então, olha só, o que vai acontecer? Eu vou ficar com... Então, era trabalhar com esses números quebrados aqui. Então, qual era a jogada? Você tira a vírgula,
faz 314 vezes 625. Depois que você faz essa conta, você anda com a vírgula 4 casas para a esquerda, né? Por quê? Porque são 2 casas daqui com 2 casas daqui. Era isso que dava um pouco de trabalho para você desembocar. Então fica 3.14 vezes 6.25 vai te dar como resultado 19,625. E multiplicando por 2, eu vou encontrar 39,25. Essa aqui é a nossa gloriosa área da base, tá? Que muitos lugares chamam de SB, área da base. Aí, pequeno garfo, o que você vai precisar, meu pequeno gafanhoto? Calcular a área lateral. E aí, como é que é calculado a área lateral de um cilindro, que é o que a gente chama de SL normalmente, né? O SL, ele é calculado de que maneira? Ele é calculado como 2πr vezes o H. E eu já expliquei isso algumas vezes, nunca custa, não custa nada eu explicar de novo, que é o seguinte, ó, aqui eu tô com um microcilindro na minha mão, olha lá, eu fiz um microcilindrinho. Show de bola? Quando você corta isso e você abre, aqui no caso saiu um quadrado, né? Só que, vou pegar uma outra folha para ficar mais fácil. Se eu cortar, vai abrir isso aqui e vai virar um retângulo. Como é que a área do retângulo é? Base vezes a altura. Show de bola? A base é justamente, ó, quando eu faço isso aqui, ó, quando eu fecho aqui, a base é justamente o círculo. Olha lá, a circunferência que você montou. E a altura é justamente a altura do cilindro. Por isso que a fórmula é 2πr, que é a fórmula do comprimento de uma circunferência. E aqui a altura é a altura do próprio cilindro ali que você está lidando, porque fica a altura daquele retângulo planificado. Você está no Pratmate, você vai sair daqui entendendo o porquê dos rolês, beleza? Por sinal, se você está se preparando para a prova da ESA, está perdidão, quer um direcionamento, cara, nosso curso preparatório vai estar na descrição para te levar do zero ao avançado rumo à aprovação com o método Pratmate. Show de bola? Então vamos lá, calculando a área lateral, que é 2πr vezes h, eu vou ficar com 2 vezes o π, que a questão mandou colocar 3,14, vezes o raio, que é 2,5, vezes a altura, que vale quanto? 15. Show? Então, eu vou ficar com 6,28, que é o produto desse camarada aqui, e vou multiplicar 37,5. Mais uma vez, ó, dois valores quebrados, cara. Então, 37,5 vezes 6,28 vai me dar como resultado 235,5. Show do milhão? Beleza? E aí, conclusão, você teria que ST, ele é SB mais SL, ou seja, a área lateral mais a área da base. A área da base deu 235, então, deixa eu pegar aqui, ó. A área da base deu 235,50, ou 0,5, e o outro ficou 39,25. Show do milhão? Quando eu faço essa soma, eu vou ter 39,25 ali com aquele valor, vai dar 274,75. Show? E aí, se você parar para ver, não tem essa alternativa, por isso que essa questão foi anulada. Era uma questão muito legal, você trabalhava ali com vários cálculos, é uma questão muito clássica de espacial, mas infelizmente o inimigo agiu ali na vida da banca e o gabarito não bateu, cara. Uma pena, porque era uma questão muito legal, mas também era muito trabalhosa, era cansativa, e muitos alunos perderam muito tempo nessa questão. Então, você faz a conta, depois você vê que não bate, você refaz de novo, você perdeu um tempão, principalmente que as contas aqui eram quebradas, né? Então, você tinha que ficar fazendo multiplicação, era grande pra caramba, tomava um tempo. Aconteceu essa situação chata. Considere uma progressão aritmética. Lembra que já tinha caído uma questão de PA nessa prova, de razão R, tal que A1 é igual a R, que é igual a 1/6. Nessas condições, considerando a matriz definida por A, aqui, ó, considerando a matriz definida por essa brincadeira aqui, qual é o valor do determinante da matriz? Fica de olho, porque a ESA tem gostado bastante de determinantes, esse assunto aí envolvendo determinantes. Então, eu tenho uma progressão aritmética que fala que o A1, ele vale 1/6 e a razão, ela vale 1/6. Da onde que eu tirei isso? Ela falou a questão que o A1 é igual ao R, que é igual a 1/6. Perfeito? E eu tenho uma matriz ali, onde eu preciso ter o A6, o A7, o A12 e o A14. Então, cara, usando o termo geral, quem é o termo geral? AN é igual a A1
mais n menos 1 vezes a razão. Show de bola? Usando o termo geral, que vai resolver meu problema, e depois é só calcular o determinante de uma matriz 2 por 2, que é o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. E aí o problema está resolvido, meus pequenos gafanhotos. Então vamos começar aqui fazendo o nosso glorioso A6, cara. Quem é o A6? O A6 ele é o A1, que é 1/6, mais n menos 1, 6 menos 1, que vai dar 5, vezes a razão, que também é o quê? 1/6. Então, eu vou ficar com 1/6 mais 5/6. Como os denominadores são iguais, basta eu fazer a conta com o quê? Com o meu numerador e repetir o denominador. 5 com mais 1 vai dar 6, vai ficar 6 sobre 6, e 6 sobre 6 vai dar 1. Show de bola? Vou fazer o A7. Michael, faz termo geral de novo. Aí não, né, pequeno gafa? Por quê? Porque o A7 nada mais é que o A6, que é o anterior, somado da razão. Então, você vai ter aqui o A6 mais a razão. Show de bola? Só você pela definição de PA. Como o A6 vale 1, a razão aqui é 1/6, então você vai ter aqui 1 mais 1/6. Faz aqui a continha, ó. 6 vezes 1 dá 6, mais 1 vai dar 7. Michael, não entendi. Coloca 1 aqui embaixo, multiplica cruzado e multiplica embaixo. Regrinha da borboleta. 6 vezes 1 dá 6, 1 vezes 1 dá 1. 6 mais 1 dá 7, repete de baixo ali, porque ficou 6 vezes 1. Então, aqui ficou 7/6. Perfeito? Aí eu tenho que fazer o A12 e o A14. Fazendo o A12, beleza? Quem é o A12? O A12 é o A1, que é 1/6, mais 12 menos 1, que vai dar 11, vezes 1/6. Perfeito? Numerador, 11 mais 1 vai dar 12. 12/6. Só que, pô, 12 dividido por 6, cara, vai dar 2. Perfeito? E, Maicon, quem é o A14? Cara, se você já se ligou, eu tenho o A12, depois eu tenho o A13, depois eu tenho o A14. Basta eu dar 2 saltos com a razão, né? Então, se eu pegar a razão, somar a razão 2 vezes, somar 2 vezes a razão, eu chego no A14. Ah, Michael, eu quero fazer pela fórmula. Tá bom, cara, tô só te mostrando alternativas de você ganhar um pouquinho de tempo na hora da prova. Então, basta eu pegar o A12, que eu descobri que é 2, e somar 2 vezes a minha razão. Tranquilo? Então, eu vou ficar com 2 mais 2/6. Fazendo o que eu falei, né? Ó, 6 vezes 2, 12. 2 vezes 1, 2. 12 com 2, 14. 14/6. Não vou simplificar agora para ver se vai facilitar a minha vida na hora de eu fazer as contas ali do determinante. Por quê? A minha matriz, ela é qual agora? Vamos lá. A minha matriz, ela tem a seguinte cara. A6, A12. Quem é o A6? O A6 vale 1. Quem é o A12? O A12 vale 2. Quem é o A7, que é o que fica embaixo ali? Ele é o 7/6. Beleza? E quem é o A14? O A14 ele é 14/6. Beleza? Como que eu calculo o determinante de uma matriz 2 por 2, pequeno gafanhoto? Produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Deixa eu vir para o outro lado, fazer uma divisãozinha aqui marota no nosso rascunho e partir para cima com determinação. Então, diagonal principal, 14/6 vezes 1 vai dar 14/6. Menos 2 vezes 7/6. Show? Então, seguindo aqui o baile, eu vou ficar com 14/6 menos, adivinha? 2 vezes 7 vai dar 14. 14/6. Só que 14/6 menos 14/6, cara, são simétricos, né? Então, isso aqui vai dar 0. E não tinha 0 na alternativa, por isso que essa questão ela foi anulada também, infelizmente, porque essa questão era maravilhosa. Para alavancar, o animal lendo errado aqui, né? Para avançar ao rancho, 8 soldados, entre eles Alfa e Bravo, são colocados em fila. Pode-se afirmar, vem no comando, ó. Pode-se afirmar que a probabilidade desses dois militares ficarem juntos é de... Vamos que vamos. Galera, probabilidade é número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Concorda comigo? Só que olha só, eu vou calcular primeiro o número de casos possíveis. E como que eu vou fazer isso? Você tem que entender que são 8 soldados. Eu vou colocar aqui até o desenho para a gente poder entender que quando você está trabalhando ali com fila, normalmente com filas, nós usamos a permutação. Tá legal? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... tá aqui os 8 soldados em fila.
De quantas maneiras eu posso montar uma fila com 8 soldados? Eu já falei isso anteriormente, não custa repetir, afinal talvez seja a primeira vez que você esteja aqui. O que acontece, cara? Quando você está trabalhando com todos os elementos e quem mudar a posição deles, tá te dando uma dica que você vai usar a permutação. Então eu tenho 8 pessoas para colocar em 8 lugares. Então, para eu resolver isso aqui, eu preciso fazer uma permutação de 8 elementos. Uma permutação de 8, que aqui no caso são 8 pessoas, e aí ficaria 8 fatorial. Isso é o número de casos possíveis. Mas lembra que na probabilidade eu também preciso do número de casos favoráveis, que é o que a gente vai atacar agora. Para isso, cara, o que vai acontecer? Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui a galera. Não consegui copiar, deixa eu colocar aqui novamente os bonecos aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui no número de casos favoráveis, quero que você pense comigo o seguinte. Vou colocar esse aqui como alfa, esse aqui como bravo. E aí, o que ele quer que aconteça? Ele quer que eles fiquem juntos, né? Eles querem que eles fiquem juntos. Então, quando eles ficarem juntos, igual tem lá no nosso preparatório para ESA, cara, se você não sabe, nós temos o preparatório de matemática para ESA. Na nossa lista de combinatória, eu faço algumas questões que tem ali distante de livros, de tem que estar junto, fila que as pessoas têm que estar junto, e esse é um caso clássico. Porque quando eles estão juntos, é como se eles contassem como um único elemento. Então, na hora que eu tenho que mexer nessa fila, eles sempre têm que se andar juntos. Então, em vez de eu contar 8 para fazer a permutação, eu conto como 7, porque eles contam como um único bloco. Então, você tem ali uma permutação, no caso dos favoráveis, você vai ter aqui uma permutação de 7, que é igual a 7 fatorial. Mas, além disso, a gente tem um jump of the cat aqui, que é onde muita gente errou. Como eles têm que ficar juntos, não especificou o problema qual é a ordem que eles precisam ficar juntos. Então, pode ser alfa e bravo e alfa. Se você prestar atenção aqui dentro, nesse bloco que eles estão juntos, você tem ali duas possibilidades para isso acontecer. Ou fica alfa e bravo, ou fica bravo e alfa. E aí, com isso, cara, você tem que pegar essa permutação e multiplicar por 2, beleza? Então, nos seus casos favoráveis, você tem 7 fatorial vezes 2, por causa dessa jogadinha da ordem entre eles. Ele não falou a ordem pré-definida, ele falou que tem que ficar juntos. Não falou juntos nessa ordem, que é a ordem que ele fala lá em cima. Sacou? Então, favoráveis, que é 7 fatorial vezes 2, sobre o número de casos possíveis. 8 fatorial. O 8 é o maior fatorial, então a gente desenvolve para cortar com o menor. 7 fatorial vezes 2. Aqui fica 8 fatorial vezes 7. Eu posso parar aqui, que é onde eu preciso cortar. Tem 7 fatorial em cima com 7 fatorial embaixo, vai para o barro. Fica 2 sobre 8. Você vai dar aquela simplificada bonita por 2. E aí vai ficar 1/4. Lembra quanto que dá 1/4? Não lembra não? Vou falar para você. 1/4 é a mesma coisa que 0,25. Quando você quer jogar para porcentagem, você multiplica por 100. E aí, essa brincadeira aqui vai te dar 25%. E aí, se é 25%, vai bater com a nossa gloriosa letra C de casa. Show? O enunciado diz o seguinte, pequeno gafanhoto: os batalhões de inteligência militar desenvolve formas para o envio de mensagens secretas, sendo uma delas os códigos matemáticos que seguem os passos abaixo. O destinatário e o remetente possuem uma matriz-chave C. O destinatário recebe do remetente uma matriz P, tal que MC é igual a P, onde M é a matriz da mensagem a ser codificada. Então, tem uma matriz M, você multiplica com a matriz-chave e a pessoa recebe a matriz P, beleza? Cada número da matriz M corresponde a uma letra do alfabeto. A é 1, 2 é igual a B, 3 é igual a C, 23 é igual a Z. No alfabeto com 23 letras e não um alfabeto com 26. Isso aqui é muito importante para essa questão. E só para você entender esse passo 3 aqui, por exemplo, você tem ali um elemento na matriz M que é o 14, beleza? O que você vai ter? Você vai ter que ver qual é a 14ª letra do alfabeto. Ah, você tem um elemento que é o 20. Então, qual é a 20ª letra do alfabeto? Isso vai corresponder a uma letra. Tanto que
primeira letra é o A, é o 1, a segunda letra é o B, a 23ª letra é o Z, então é isso que ele está falando para você. Você encontra um número no elemento, esse número corresponde a uma letra do alfabeto, de acordo com a ordem estabelecida que ele falou. O número 0, também isso aqui é legal, corresponde ao ponto de exclamação M, encontrando a matriz M, fazendo correspondência número e letra. Aqui, cara, tá a mensagem, ó. M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33. Qual é o problema da brincadeira? Você tem que encontrar o M11, o M12, na verdade é o M11, né? O M12, o M13, o elemento da primeira linha, primeira coluna da matriz M, da primeira linha, segunda coluna da matriz M, da primeira linha, terceira coluna da matriz M. E aí você vai montar a sua brincadeira, onde você vai ter ali a sua palavra montada. E aí, o que ele está falando? Que você ordena por linha, né? A primeira linha da matriz M é M11, M12, M13. A segunda linha, 21, 22, 23. 31, 32, 33. Então, é assim, ó, linha, linha, linha. Você vai seguir a ordem pelas linhas para montar a palavra. E aqui já está uma dica muito importante, que se você tivesse entendido, por mais que você não conseguisse montar a questão, ela acabava. Não acabava 100%, né? Mas você eliminava algumas alternativas. Quer ver? Porque ele está falando que a palavra codificada precisa ter, então, 9 letras. Ou 9 letras e símbolos, né? Porque o exclamação conta como símbolo. Então, tem que ter 9 coisas na palavra. Vem comigo nas alternativas e presta atenção. Brasil, que é uma alternativa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, com a exclamação 7. Pode ser Brasil? Não. Tem que ser 9. Território. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Passou, tem que ter 9. Já eliminei 2 alternativas sem fazer conta nenhuma, tá? E botaram muito terror psicológico nessa questão, falando que tem que saber A, B, C ou D. Ela é difícil mais por interpretar do que tudo, porque o conceito para fazer ela é muito simples e eu vou te mostrar daqui a pouquinho como que a gente vai fazer. Eu vou eliminar as alternativas para você ver que tinha uma opção também de tentar fazer ali meio que no Jump of the Cat. Seguindo, Pantanal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, pode ser Pantanal. Montanha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, pode ser montanha. E guerreiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passou ali. Guerreiro não pode ser, porque tem uma a mais. Observa que só com essa análise eu fiquei entre a C e a D. E aí eu poderia ter chutado ali entre a C e a D. Show? Tranquilo? Agora eu vou fazer a conta que vai me, de fato, fazer acertar a questão. Como que a gente vai fazer essa questão aqui? Vamos lá. Primeiro passo. Eu vou colocar a matriz M. M11, M12, M13. Depois vai vir quem? M21, M22, M23. Depois tem que vir quem? M31, M32, M33. Essa é a matriz M. Vou até botar aqui em cima para você não se perder. Ela vezes a matriz C, que é a matriz-chave. Quem é a matriz C? 1, 1, 0. 0, menos 1, 0. 0, 2 e 1. Tem que ser igual à matriz P. Não é isso que a questão fala lá em cima? Ó. A matriz M vezes C tem que ser igual à matriz P. Então, você vai ter ali igual à matriz P, aqui. Você vai ter igual à matriz P. Quem é a matriz P? 15. Deixa eu sair daqui, ó. 40 e 13. 19, 44 e 13. 1, menos 10 e 0. Tá, Michael, mas e agora? Como é que eu vou safar isso aqui? Gente, como é que eu faço produto de matrizes? Eu tenho que fazer linha vezes coluna. Tá legal? Quando eu faço linha vezes coluna, o que vai acontecer? Isso vai me dar o elemento correspondente aqui. Eu já tenho igual, né? Linha vezes coluna dá esse. Essa linha vezes essa coluna vai dar esse. Essa linha vezes essa coluna vai dar essa. E assim sucessivamente. Mas eu vou ter que fazer isso tudo? Não, não era a intenção da questão que você fizesse isso tudo. Ela queria, de fato, que você brincasse com as alternativas para eliminar. Tanto que, se você foi malandro, observa que, com a primeira letra da palavra, eu elimino. Aqui eu eliminei 3 só lendo o enunciado, mas, se eu não tivesse tido essa sacada, só calculando
encontrando a primeira letra, eu consigo matar a questão, porque todas as palavras começam com letras diferentes. Tá vendo? Era isso que a banca queria, cara. Ela não queria que você ficasse fazendo a conta absurdamente, até porque o tempo de prova nem te permite fazer muita coisa. Então, ela queria que você tivesse essa interpretação aqui. Então, olha só. Você vai ter ali, ó, que o M11 vezes 1, mais o M12 vezes 0, mais o M13 vezes 0, tem que ser igual a 15. Conclusão, vapo, o M11 vezes 1 da M11 é igual a 15. Conclusão, o elemento aqui dessa matriz vale 15. E existe uma correspondência entre números e letras de acordo com o que o próprio enunciado me falou. O 1 é A, o 2 é B, o 3 é C. Quem vai ser o 15, pequeno gafanhoto? Vamos comigo aqui, ó. A, B, C, D, E. Foi 5. Então, a letra que corresponde ao 15 é o P. Tô a galera nessa questão, ela, o terror, a interpretação, beleza? De longe, na minha opinião, é a questão mais chata nessa questão aqui. E qual momento da prova ali que ele tava fazendo, ele ia chegar cansado, ia ficar confuso, ia ter que reler para entender o que estava acontecendo aqui. A nova sede da Escola de Sargentos do Exército, a ESE, será construída na região metropolitana de Recife. O marco zero dessa belíssima cidade encontra-se na região portuária denominada Recife Antigo. Irmão, presta atenção, olha aqui, olha aqui, ó. Tudo isso que eu tô marcando para ti aqui, ó, é resenha, beleza? Aqui a questão tá só de resenha, fazendo você perder tempo, entendeu? Há uma nova característica da ESA, enunciados um pouco maiores, um pouco mais contextualizados. Aqui é pura resenha, cara. Pura resenha, a questão tá de resenha contigo. O que ela vai querer de fato, que é o comando, vai vir agora. Ao realizar a medição em um local do mapa de escala 1 para 95.000 centímetros, a distância entre o marco zero de Recife e o local de construção da ESE, que ele fala lá em cima, encontramos 55 centímetros. A distância em real em quilômetros desses dois pontos citados é... Vou até marcar aqui, ó, o quilômetro em vermelho, porque você vai precisar fazer uma conversão de medida aqui para poder acertar a questão. Show de bola? Então, vamos lá. A fórmula de escala, cara, ela é muito clássica. Então, você tem que a escala, ela é a medida do desenho sobre a medida real. Show? E a escala, pequeno gafanhoto, ela é sempre uma divisão. Então, o que significa aquilo ali, ó? 1 e 95.000, dois pontinhos. É a cada 1 centímetro no desenho, isso equivale a 95.000 centímetros na vida real. A escala é isso, cara. Você vai ter uma relação da medida do desenho com a medida real. Então, na escala, é 1 para 95.000. Então, você vai poder colocar aqui, ó, 1, beleza? 2 pontos é divisão, então, dividido por 95.000 é igual a... Aí, você vai substituir desenho real. Cara, o que eu tenho? Eu tenho desenho. Eu tenho 55 no desenho. E eu preciso descobrir o real. Cara, acabou, pô. Então, basta você lembrar da fórmula da escala. Daqui a pouco eu vou fazer isso aqui de uma outra maneira, para você ver também que tinha outras soluções. Basta você entender o conceito que fica tranquilinho. Basta você fazer o quê? Igualar, jogar as informações na fórmula e partir para cima com determinação. Show de bola? Você vai multiplicar cruzado aqui. Show por quê? Porque eu tenho uma igualdade de frações. Então, quando você multiplica cruzado, você vai ficar com R vezes 1, que vai te dar R. Show de bola. E você vai ficar ali com 55 vezes 95 vai dar 5.225. Aí repete aquela pancada de zero ali, que na verdade são só 3. E isso aqui vai sair em centímetros, pequenos gafanhotos. Só que a questão, ela foi sagaz. Um pouquinho sagaz só, né? Porque ela quer que você faça essa medida em quilômetros. Então, lembrando da conversão de medidas, sistema de medidas, matemática básica. Esse assunto de escala também matemática básica, vai na parte ali de razão e proporção. Então, você tem quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. Depois de metro, você tem decímetro e depois você tem o quê? Centímetros, pequenos gafanhotos. Observe que se eu quero ir de centímetro para quilômetro, eu tenho que andar 1 para trás, 2 para trás, 3 para trás, 4 para trás, 5 casas para a esquerda.
Toda vez que eu ando para a esquerda, eu estou dividindo por 10. E se eu andar para a direita, aqui está trocado na câmera por causa da configuração, mas se eu vou para a esquerda, eu vou dividindo por 10. Se eu vou para a direita, eu vou multiplicando com 10. Ou, se você quiser, você vai para a esquerda, você anda com a vírgula uma casa para a esquerda. Se você está andando para a direita, você anda com a vírgula uma casa para a direita. Então, por exemplo, nesse camarada aqui, cadê a vírgula dele? Não está aparecendo. Quando não está aparecendo, é aqui. Então, eu teria que andar 5 casas para a esquerda. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ficaria o quê? 52,25 quilômetros. Show de bola? Ou, se você quiser, é equivalente a você fazer o quê? A dividir, né? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. É dividir por 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai dividir por 100 mil. Dividir por 100 mil, você pode fazer aqui a continha, ó, se você quiser. Olha só que interessante. Eu tenho aqui, ó, 5, 2, 2, 5. E aí eu vou dividir isso por 100 mil. Quando eu for fazer essa conta, ó, esse zero morre com esse zero morre com esse zero morre com esse. Estou dividindo agora 5.225 por 100. Vem com a vírgula aqui, ó, 1, 2. Então, no final, você vai ficar ali com 52,25. Show de bola? Mesma coisa que eu tinha encontrado ali, isso em quilômetros. Show do milhão? Agora, o que eu quero te mostrar aqui, pequeno gafanhoto, é que você podia pensar isso como uma regra de 3 também. Show de bola? Porque olha só, se você pensar como uma regra de 3, você tem ali que, ó, 1 vale 95 mil. Show de bola? Então, 55 vai valer quanto? Isso em centímetros, né? Então, aqui eu teria desenho, aqui eu teria real. Então, 1 centímetro no desenho seria 95 mil no real. 55 no desenho seria X no real. Então, veja que você consegue desembocar a mesma ideia trabalhando com a regra de 3 também. Mas você precisa entender a escala, cara. Uma vez que você entendeu a escala, você consegue safar. Tanto que quando você multiplicar cruzado aqui, você vai ter que X é justamente os 55 vezes o 95 mil, que é a mesma conta que eu acabei de fazer para você agorinha, nesse instante aqui passado. Show de bola? Então, entendendo o conceito de escala, quando aparecer isso aqui na sua prova de novo, e sim, pode aparecer, não é a primeira, já é a segunda vez, o conceito é importante. Já, na verdade, se você contar com a prova de geografia, já é a terceira vez que eu me lembro, assim, recente, cara, que caiu escala. Então, não pode deixar o inimigo agir e perder questão de bobeira, beleza? E aí, pequeno gafanhoto, essa questão aqui ela é até sem graça. Para quem fala, ai, matemática básica não cai na prova, cara, essa questão aqui ela é tosca, tosca, tosca demais. Acredito que muitas pessoas conseguiram acertar, que ela diz o seguinte, ó, um balão esférico está sendo inflado. O seu volume é dado em função do tempo contado em minutos, através da seguinte relação, volume é igual a 2t, V igual a 2t. Qual será o tempo necessário para que o balão infle com um volume de 18 metros cúbicos? Gente, olha como é que essa questão é fácil, pelo amor de Deus. Ele fala o volume, que é 18, e ele quer o tempo, sendo que volume é igual a 2t. Basta você pegar o 2, passar para lá dividindo, tá legal? E aí você vai encontrar que o t ele é igual a 9. Se é igual a 9, é igual a letra A. Não tem dor de cabeça, não tem problema adicional. A questão é fácil sim, como você tá vendo aí. Tranquilo, né, cara? Pelo amor de Deus.